Amigas e amigos tão queridos, recebam meu olá muito carinhoso. Meu nome é Estela, estamos no canal Aprendi, Dividi e quero dividir hoje com vocês um sentimento muito bom de que sim, Deus se importa conosco e nos envia auxílios. De início, vou contar uma história que é narrada pelo espírito André Luiz e está no capítulo 11 do livro Missionários da Luz. André conta que certa noite, o instrutor Alexandre, trabalhador no plano espiritual, recebeu duas senhoras desdobradas do corpo através do sono. A mais velha, Etelvina, tinha laços de amizade com ele e trazia a prima, Esther, muito triste, que experimentava a viuvez recente. Depois das saudações, ela diz: ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. O instrutor respondeu com ternura: em toda parte, a dor sincera é digna de amparo, e colocou as duas à vontade para falar. Repara o carinho que os benfeitores espirituais têm com as nossas dores. Esther contou que era casada havia 12 anos, que tinha 3 filhinhos, que o marido era melancólico, mas viviam em harmonia num lar modesto. Que Raul, o esposo, fora assassinado. Que mistério envolveria o hediondo crime? Populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio e todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Mas o seu coração acreditava em assassinato. Que motivos teria Raul para matar-se? Esther não desejava encontrar o assassino, desejava sonhar com o companheiro no sentido de obter-lhe as notícias diretas. Alexandre orientou com extrema ternura: tenha calma e coragem. É imperioso se indicar com cuidado a fim de solucionar o problema com o critério devido. Volte ao lar. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se a fé sincera, confie na providência. Examinaremos o assunto com atenção. Olha que consolador. Esther recebeu acolhimento, atenção e orientação preciosa. Ter calma e coragem. Orar confiando em Deus. E recebeu energias reconfortantes, porque sim, com certeza, ela já saiu de lá com uma carga de energias boas, restauradoras. No dia seguinte, Alexandre e André foram à casa de Esther. Era hora do almoço, estavam reunidos à mesa a viúva, os 3 filhos, o casal de tios idosos e 6 entidades envolvidas em círculos escuros os acompanhavam à mesa. André ficou abismado. Alexandre explicou e serve também como orientação preciosíssima para nós. Ele diz assim: a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar-lhe o campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior e os orientadores da iluminação espiritual se aproximarão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis, e a ironia buscará sem dúvida as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem à leviandade e à perturbação. Então, o nosso comportamento atrai companhias afins com a nossa conduta, bem simples, como diz a canção: cuidado, boquinha com que fala. Nosso mestre dizia: orai e vigiai. Naquela casa não havia maldade nos corações, havia lamentação, tristeza, pessimismo, desânimo. Isso é ruim? Sim. Jesus dizia também: na terra tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, indicando o grupo à mesa, Alexandre explica:
Aqui, os tristes e veterados atraem os familiares desencarnados de condição semelhante. Aí o André prestou atenção no que os tios idosos falavam. Diziam assim: nunca pensei que viria a sofrer tanto nesse mundo, dizia a velha tia, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora, chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! E o tio completava: é verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades desencarnadas, vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem essas declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. Pensa nesse ambiente. Mas a viúva, que voltou fortalecida do encontro no plano espiritual, embora ainda tristonha, disse resignada: graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Delvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores destes últimos dias. Levantei-me hoje com outro ânimo. Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei o nosso pão com o trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das palavras encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes. Bonito isso, né? Aqui a gente entende que já houve um auxílio. Temos problemas, um montão, mas vamos lembrar qual foi a orientação do instrutor e pegar para nós também. Ele disse: calma, coragem, oração, confiança, fé em Deus, enfim. Assim vamos passar pelo que nos chega e sair fortalecidos. Quando li isso, lembrei do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala de o que pedir. Lembrei que está lá: pedir luz para compreender, força e fé para enfrentar, inspiração para resolver e bons conselhos. Bom, aí o instrutor foi para outras partes da casa procurar um visitador. Espírito visitador é também uma entidade com alguma conquista evolutiva que exerce no plano espiritual atividade de assistência. Participa de uma equipe que tem como objetivo o socorro espiritual aos necessitados, mas não se vincula permanentemente a uma pessoa. Executa tarefas a diversas pessoas, sempre de acordo com a necessidade. Aí Alexandre, ao encontrar uma entidade de aspecto humilde, perguntou: meu amigo, é visitador em função ativa? Sim, respondeu, para servi-lo. O visitador contou que Raul tinha sim cometido suicídio, que tinham tentado resgatá-lo, mas não foi possível, em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, retida por vibrações pesadíssimas. Por questão de sintonia, não nos foi possível resgatá-lo das mãos de um bando de entidades perversas que surgiu e carregou-o. Vocês viram isso? Não foi possível ajudá-lo. Mesmo que a gente não consiga acertar sempre, é importantíssimo não trilharmos deliberadamente o caminho errado. É preciso pelo menos buscar o caminho certo, o caminho do bem. Assim, haverá abertura para a gente receber o auxílio, porque Deus não desce para errar conosco. Bom, agora é hora de Alexandre procurar o Raul. Ele diz: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora que tenho informações do visitador, vou mobilizar minhas possibilidades de visão para encontrar o irmão infeliz. Localizou com facilidade Raul semi-inconsciente, imantado a um grupo de vampiros em lugarejo próximo. O instrutor pôs-se a caminho para resgatá-lo. Vampiro espiritual é toda entidade ociosa que se vale das possibilidades alheias, que subjuga outros espíritos ou que suga as energias das criaturas humanas. Após resgatá-lo, Alexandre chamou 2 enfermeiros e levaram Raul para uma casa espiritual de socorro urgente,
tipo um hospital volante. Lá, ele recebeu passes magnéticos, despertou e foi conscientizado da própria situação, já que nem tinha consciência de que estava morto. Após 4 dias, Alexandre foi vê-lo. Ele se queixava de muitas dores. Tranquilize-se, disse o orientador com bondade. Sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por um tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes. Mais auxílio, né, gente? E importantíssimo. Os espíritos suicidas passam por momentos muito difíceis. Constatam que não morreram, então o problema persiste. Revivem a sensação do suicídio sucessivamente, enfim, somente arrumam mais problemas. Raul começou a contar o seu drama. Além de suicida, sou igualmente criminoso, disse ele. Na juventude, ele veio do interior para a cidade grande a convite do amigo de infância Noé. Certo dia, Noé lhe apresentou a noiva, Esther, por quem Raul se afeiçoou de imediato. Ela era o seu ideal de matrimônio feliz. Noé tornou-se então empecilho a remover. Raul envenenou o amigo de uma maneira que pareceu suicídio. Depois, passou a consolar e cortejar a moça, o que culminou em casamento. Porém, a culpa e o remorso aumentaram de tal maneira que ele mesmo começou a pensar em suicídio, o que tomou vulto no seu cérebro atormentado até que não mais resistiu. Comprou um revólver. Para concretizar o plano sinistro, assim o fez e em seguida as criaturas o arrebataram do local. Somente retomou a consciência naquele quarto modesto após os cuidados que recebeu. Chorava muito e, compadecido, Alexandre orientou. Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. Em seguida, Alexandre passou a explicar que o trabalho de auxílio fraterno fora iniciado através de orações da esposa. Deu-lhe notícias, falou-lhe das saudades de Esther e sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse em ligeiro minuto durante o sono. Raul reanimou-se e ao mesmo tempo temeu não ser digno. Alexandre compreendeu a situação e prometeu solucionar o impasse e aí se retiraram. Vendo a admiração de André, que assistiu o diálogo, Alexandre ponderou. Meu amigo, você pode calcular a extensão e a complexidade das tarefas dos serviços intercessórios? Para a companheira, ele é o marido ideal, quando foi criminoso e suicida. E André pergunta, acredita esteja Esther preparada para o realismo das nossas conclusões? Alexandre respondeu, está preparada para a consolação, não para a verdade. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. Com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva e a esperança de 3 crianças? Cada revelação tem o seu tempo. Vocês repararam o cuidado dos amigos espirituais? Bom, aí os dois foram ao departamento de auxílio para pedir a colaboração de uma trabalhadora das turmas de socorro. Veio a dedicada Romualda, que desceu com eles para a terra com a missão de preparar a viúva espiritualmente para visitar, na noite próxima, o esposo desencarnado. Depois, Romualda ficaria 2 semanas ajudando no reerguimento das energias psíquicas e na reorganização da vida econômica através de uma colocação honesta e digna. Era de ver-se o carinho que Alexandre dedicou a todas as providências. E nós vamos percebendo essas inúmeras providências no sentido de auxiliar
tanto Esther quanto Raul. No dia do encontro, no hospital, recomendou a Raul o melhor ânimo, não pronunciar a expressão de queixa ou aflição, para que a esposa não recebesse impressão de sofrimento. Esther, no momento do sono, foi trazida por Romualda. Raul, Raul! Gritou desolada, em comoção extrema. Ajoelhou-se junto ao leito do esposo, soluçando. Os olhos dele permaneciam marejados de lágrimas. Alexandre, que o olhava fixamente, dando a entender tenha coragem, fez sinal para pegar a mão da companheira. E através de fios tenuíssimos de luz que ligavam a sua fronte à fronte de Raul, o instrutor lhe ministrava vigoroso influxo magnético, amparando e inspirando o que dizer na situação difícil. Esther, tem confiança em Deus, vela pelos nossos filhinhos e ajuda-me com a tua fé. Vou indo muito bem. Querida, a morte não é o fim. Estarás em meu coração onde eu estiver. O Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperanças. Ouvindo as expressões consoladoras de Raul, a viúva reanimou-se. Ó Raul, eu sei que agora estamos separados pelos abismos da sepultura. Auxilia-me na terra, na viuvez inesperada e dolorosa. Defende-nos ainda. Não me deixe sozinha com os nossos filhinhos. Pede a Deus essa graça. Inspirado, ele continuou. Tem coragem e fé. Vou fortalecer-me e trabalharei ainda por nós. Volta para a nossa casa e alegra-te. Não tenhas medo da necessidade. Nunca faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. Deus abençoará nossos filhinhos para que eles sejam felizes ao teu lado. Volta confiante, guarda a certeza de que estou vivo. Esther trazia uma dúvida. Raul, diz-me francamente, o que aconteceu? Quem te roubou a vida? Raul perturbou-se e Alexandre continuou a inspirá-lo fortemente. Então ele disse, Esther, guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos. A viúva desejou continuar bebendo as sublimes consolações do momento, mas Alexandre recomendou-lhe despedir-se. Ela disse adeus e seguiu os cuidados de Romualda. Alexandre comentou satisfeito. Felizmente, Esther regressa cheia de novo ânimo, e o nosso amigo, notando por si mesmo quanto pode auxiliar a companheira encarnada, terá pressa em criar novas energias no próprio coração. No dia seguinte, André voltou ao lar modesto por ocasião da hora do almoço. O ambiente interno tinha novo aspecto. Romualda contou que a viúva amanhecera muito melhor. Ela fizera o possível para Esther manter a recordação plena do sonho. Mesmo não lembrando de todas as minúcias, fixar as impressões culminantes capazes de acordar-lhe a divina esperança e restaurar-lhe o bom ânimo. De fato, o semblante de Esther ganhara nova expressão. Mais auxílio. Mas não terminou aí, não. O coração de Esther penetrara a zona lúcida e sublime da fé viva, absorvendo paz e esperança a caminho de uma vida nova. Romualda ficaria ainda ao lado da viúva, inspirando coragem e bom ânimo, e na semana próxima contava com a possibilidade de organizar-lhe um trabalho. Disse ela, quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tolha a liberdade de consciência. Olha que coisa bonita, eu fico encantada. A vontade do alto é sempre fazer o melhor por nós. Romualda movimentou todas as providências cabíveis na situação e nos próximos dias, uma dama distinta esteve na casa de Esther
oferecendo-lhe trabalho honesto em sua oficina de costura. A viúva chorou de emoção e alegria enquanto combinavam medidas de serviço num quadro confortador de júbilo geral. Mais auxílio, e o serviço intercessório estava concluído. Que lindo, muito lindo e reconfortante também. Eu quis trazer esse capítulo para vocês porque faz um bem imenso essa atenção, esse cuidado do plano espiritual para conosco e para falarmos sobre auxílio espiritual. Não é porque não vemos o vento que ele não existe. É provável que a gente receba amparo todos os dias e não perceba. Por exemplo, o mal que não aconteceu. Por isso, não percebemos. E Deus nos concedeu também a possibilidade, a abertura para nos dirigirmos a Ele através da oração, que na verdade é uma conversa sincera entre a criatura e o seu Criador. Nos oferece porque se importa conosco. E o que nós precisamos oferecer? Sintonia. Estarmos sintonizados com nosso Pai. E como? Está buscando acertar, buscando melhorar, são as nossas credenciais. Emmanuel nos fala: o bem que você faz é seu advogado em toda parte. Olha, não significa que estamos acertando em tudo. Ainda não, mas calma. Significa que escolhemos o lado do bem, voltando o nosso coração, mirando o nosso olhar devagarinho nessa direção. E é deste lado que estão os bons espíritos, trabalhadores do bem, a serviço de Deus. O que nós podemos ter certeza é que Deus nos ama. E não espera sermos perfeitos para nos amar, nos ama primeiro. Como diz Emmanuel sobre o amor de Deus, é o plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. É isso, ele nos aguarda. Uma vez que decidimos pelo bem, a ascensão requer de nós trabalho. O trabalho é uma lei universal e uma das fontes mais seguras e serenas para o progresso espiritual, nos dois lados da vida. Entendamos essa lei. Joana de Ângeles nos lembra: trabalha o verme no solo, o homem na terra e o Pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. É isso. Podemos compreender aqui que esse trabalho é o esforço para a nossa mudança interior. Bom, na história que lemos, podemos ver um movimento no plano espiritual superior com vários auxílios para atender a apenas um pedido feito por uma pessoa em sofrimento, a viúva Esther. Com toda certeza, é com esses olhos que o plano superior enxerga a todos. Apenas guardemos bem. Sintonia é uma lei. Orai e vigiai, né? Eu fico lembrando exemplos, histórias reais que encontramos nos livros espíritas. Eu vou trazer alguns para nós, para termos ideia de que, de fato, não estamos ao léu sobre a terra. Em primeiríssimo lugar, Maria de Nazaré, a Santa das Santas, Augusta Senhora dos Mundos. Maria, a Mãe de Jesus, é um espírito de grande pureza, vindo de planos altamente iluminados para receber o portador da mensagem de Deus para os homens. Isso nos conta o espírito Miramês no livro Maria de Nazaré. Ela peregrinou de Sírios
um planeta renovado para abrigar espíritos próximos da angelitude, para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar e servir a uma humanidade pobre de espiritualidade, da qual se fez para sempre a grande mãe, a grande advogada e a grande protetora. Assim nos conta o Espírito Áureo no livro Universo e Vida. Olha, com toda justiça, Maria é chamada Mãe Santíssima da Humanidade. O Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, narra que a mãe de Jesus, após a crucificação do Filho amado, foi morar com João, o evangelista, em uma casinha na cidade de Éfeso. E lá atendia os infelizes, desalentados, ensinando e consolando com as verdades deixadas pelo Mestre. Narra também que sua casa era conhecida como Casa da Santíssima e que Maria era chamada Mãe Santíssima. Maria atendeu aos aflitos até o dia da sua morte e continua até hoje. A Mãe Santíssima da Humanidade dirige no plano espiritual várias organizações de socorro aos necessitados, dentre elas o Hospital Maria de Nazaré, a Mansão da Esperança, a Mansão da Harmonia, todas sob a influência e as orientações de Maria, Mãe de Jesus, prestam socorro por intermédio da Legião dos Servos de Maria, que se dedicam ao auxílio de todo tipo de necessitados. São trabalhadores incansáveis, que trazem, na altura do peito, pequena cruz azul celeste. A Mãe de Jesus realmente assumiu o papel de Mãe da humanidade terrestre, até que essa mesma terra se torne um reino de paz e uma escola de amor. Podemos contar com ela. Coração feliz aqui. Pessoal, existe anjo da guarda? Tenhamos certeza, todos nós temos um anjo da guarda. Claro que não fica colado na gente o tempo todo, porém nos orienta durante a encarnação. O anjo guardião ampara, ajuda com seus conselhos, consola nas aflições, sustenta nossa coragem nas provas da vida. Anjos da guarda são sábios e evoluídos, sempre mais evoluídos que nós, para poder nos orientar. Vigilantes se utilizam de cada ensejo para instruir e educar, orientando com segurança, sem imporem, respeitando a liberdade de escolha, porque devemos progredir pelo impulso da nossa própria vontade. Muitas vezes, passamos um tempão sem falar com ele, sem lembrar dele. Devemos sintonizar mais com o nosso anjo da guarda. Só temos a ganhar com isso. O que seria centro de mensageiros? No livro Os Mensageiros, de André Luiz, o instrutor Tobias fala do centro de mensageiros e comenta a função desse departamento. Este serviço é a cópia de quantos se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. São tarefeiros do conforto espiritual. Imagina, gente, um centro de formação de benfeitores que estarão nos consolando, inspirando, avisando, nos auxiliando, enfim. Sim, Deus se importa conosco. Já sabemos que a atividade no mundo espiritual é intensa, tanto por parte dos benfeitores como dos inimigos da luz. Sim, os espíritos perversos trabalham naquilo que eles acreditam. Isso é natural. Por isso, lembra sempre a importância da sintonia, de estar receptivo ao auxílio dos benfeitores. Guarda bem a orientação de Emmanuel. Em razão do amor infinito com que nos ama, Deus determina estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Trocando em miúdos, em torno do que nosso pensamento gravita, que tipo de conversas, de assuntos nós cultivamos. A boca fala
do que está cheio o coração. O que nós lemos, o que assistimos e como agimos, isso determina com toda certeza com o que estamos sintonizados e será, com toda certeza, nossa defesa, que não há trevas onde há luz. Ou, como vimos que acontecia na casa da viúva Esther, será nossa aproximação com entidades tristes, zombeteiras também e até perversas. A afinidade vale nos dois planos da vida. No mundo físico, podemos escolher os amigos, os lugares que frequentamos. No mundo espiritual, é igual. Uma coisa de importância fundamental é a nossa casa, o nosso lar. O lar que Deus nos deu e que devemos cuidar. O lar, nos diz Alexandre no capítulo 6 do livro Missionário da Luz, o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. É muito bonito esse respeito pelo lar. Nosso planeta está tão convulsionado. Nosso lar é um refúgio. Avalie a importância disso. André Luiz, no livro Missionário da Luz, conta sobre um lar que visitou junto com Alexandre, em que a jovem esposa cultivava o hábito da oração. Eles estiveram lá à noite e o André narra. Alexandre encaminhou-se até a porta do quarto e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa, desligada do corpo físico em momento de sono, veio atender e saudou o instrutor com afeto. Então disse: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Em seguida, disse bondosa: desculpem-me, preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão somente para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. Que coisa sublime! É muito lindo esse intercâmbio, esse relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo físico. Esse contato com os benfeitores nos faz grande bem. Quando nós reencarnamos, deixamos no mundo espiritual muitos afetos e também desafetos. Os afetos torcem por nós, vibram com as nossas conquistas, nos ajudam. E aqueles que porventura prejudicamos ou magoamos, dependendo do grau de adiantamento que eles possuem, poderão nos perdoar ou manter o desejo de desforra. De qualquer forma, o que sempre vai nos ajudar é notar em nossa real intenção e esforço para melhorar. Bom, aí, quando Alexandre e o André saíram da casa de Cecília, a jovem senhora, André continua contando. Alexandre prosseguia na palestra edificante e seguíamos quase passo a passo, como quando na terra. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos, a maioria de natureza inferior. Trajava roupa escura, mas de espaço em espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam rápido em serviços cuja importância se adivinhava. Olha que coisa boa, grupos luminosos em serviço. E o instrutor explica: há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da terra. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite. Eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz com essas notícias do plano espiritual. Dá uma sensação de amparo. Então, lendo os livros, vamos vendo que sim,
Existem muitos postos de trabalho para nos auxiliar, e isso independe totalmente da religião que nós professamos. O que valida esse auxílio é o mérito das nossas ações. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, nos é dito que Deus é a inteligência suprema. E é. Ele criou leis eternas e imutáveis. Para a criatura, isso é uma segurança, uma paz para o coração. E na questão 614 lemos: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade da criatura humana. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, pensando sobre essa lei natural, sobre o bem, sobre o mérito, é normal que tenhamos dúvida. Pensando nisso, nos foi trazida a questão 632. Diz assim: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. O que nos atrapalha são nossas imperfeições. Tropeçamos nelas e aí vêm os equívocos. O apóstolo Paulo tem uma fala sobre isso na sua carta aos Romanos, que diz assim: por que não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço? Essa transformação interna é que é um grande desafio para a gente. Bom, estamos compreendendo que de diversas formas todas as criaturas são assistidas. Os obreiros espirituais cumprem os deveres que lhes são confiados, não importa onde. E que muitas vezes o desequilíbrio humano diante dos fatos da vida é que prejudica o auxílio espiritual. Na história do carroceiro imprudente, no capítulo 41 do Livro dos Mensageiros, podemos aprender um pouco mais. Vou resumir aqui. Trata-se de um carroceiro que tinha recebido a patada de um burro. Duas pessoas encarnadas prestavam socorro ao homem ferido, e era grande o número de espíritos que auxiliavam o pequeno grupo. Aí, depois de auxiliar os encarnados, serenada a situação, o superior hierárquico chamou um guarda do caminho e perguntou: Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. O subordinado respeitoso respondeu: fiz o possível por salvar esse homem, que aliás é um pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados sempre que passo por aqui. Entretanto, é de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Hoje, tanto perturbou o pobre Moar, que o ajuda, tanto o castigou, que meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: tem razão. Auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Como homem, nosso amigo sofrerá muitos dias chumbado ao leito entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico. Mas, como Espírito Eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Fiquei pensando, se numa estrada erma de um lugar distante há espíritos encarregados de assistir aos poucos encarnados que passam por ali, podemos pensar que em lugares de maior movimento haja grupos socorristas maiores, fazendo o que esteja ao seu alcance para atender às ocorrências e mesmo para evitá-las, sempre que possível. Obrigado, Deus. Obrigado aos trabalhadores da luz. É fascinante
a variedade de histórias ou até de encarnações inteiras que os livros espíritas nos contam. Eu trouxe aqui algumas apenas para não deixar o vídeo muito longo. Vou deixar na descrição para vocês sugestões de leitura muito ricas. Considerando que o conhecimento nos liberta, os livros que nos são trazidos pelos benfeitores através da psicografia de médiuns sérios também são uma forma de auxílio concedida pelo plano espiritual superior. Buscam mostrar para nós como funciona o mundo espiritual e um pouco do que acontece por lá. Trazem informações valiosas que nos ajudam a compreender os porquês, os para quê nos dois planos da vida. Os livros narram que em muitos momentos em que a humanidade escolheu caminhos tenebrosos, a espiritualidade superior chorou. Deus, mesmo sabendo que algumas das nossas escolhas prenunciam colheita amarga, respeita nosso livre-arbítrio, porque a decisão de acertar tem que ser nossa. A estrada é longa, mas não é deserta. O Criador, conhecendo nossas limitações e como não quer nos ver perecer, sempre oferece mão segura. Tem outra bênção que precisamos falar, que a gente não pondera, e que é mais uma demonstração do amor de Deus por nós. É o esquecimento do que fizemos nas vidas passadas, para a gente poder caminhar sem esse peso. Já imaginou se a gente lembrasse de tudo? Não levantaria a cabeça. É como se Deus dissesse: vai, ergue tua cabeça e repara seus equívocos, se reabilita perante a vida. Então, como dizia Paulo de Tarso, o grande divulgador da mensagem do Cristo, em sua carta aos Filipenses, ele diz: irmãos, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que à minha frente estão, eu sigo para o alvo. E qual é o alvo? A nossa redenção. Esse é o alvo. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E aproveitando esse belo e inspirador verso de Castro Alves no poema Marchemos, como não falar do bendito auxílio da reencarnação? Essa bênção, a mais excelente demonstração da justiça divina, não penas eternas, mas a possibilidade de nascer de novo e refazer o caminho errado, de reparar os maus praticados, de alcançar a paz. A reencarnação, tão bem retratada no poema Marchemos, lindíssimo, do qual vamos trazer aqui mais alguns versos. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Então o plano de Deus para nós é sempre o bem, o bom e o belo. E assim, embalados pela ideia das oportunidades divinas, encerro, minhas amigas, meus amigos, com o Espírito Maria Dolores, em sua Mensagem de Mais Alto. Ela conta que um espírito sábio lhe diz: Dolores, se vais de novo ao mundo, dize aos nossos irmãos para unirem as mãos no serviço do bem. Irmã Dolores, vai, onde encontre problemas, fala em Jesus e não temas. Dize aos nossos irmãos que o ódio tudo atrasa, que a justiça nasce mais além e tudo acertará, de segundo a segundo, sem que ninguém precise aumentar no caminho as tristezas do mundo. Onde encontres espinho da amargura, fala em trabalho, a força da esperança, que ouvida o lodo e fita, além, na altura, a presença de Deus no sol que não descansa. E ampara qualquer um sem deter-se no mal. Vai, Dolores, e dize a toda angústia humana
que a vida, além da morte, brilha soberana, sempre justa e sublime, amorosa e imortal. Nisso, desci à terra entre os amigos, a fim de repetir, repleta de alegria: alma irmã, prossigamos dia a dia, pela fé viva e ardente caminhemos, procurando servir e compreender como simples dever, porque nos páramos supremos, alguém nos vê, alguém nos fala e vela, para que a nossa estrada venha a ser cada vez mais brilhante e mais bela, e que um dia, por fim, a nossa própria dor há de se converter em divina alvorada, entre a bênção da paz e a grandeza do amor. É isso, amigos. Confiemos no alto e marchemos. Muita paz.